Eu acho que a gente já está gravando. Sim, já apareceu o REC aqui. Então... Temos uma previsão de quantidade de pessoas? Sempre dá uma variada, assim, né? Em torno de 15 pessoas, por aí. Uhum. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Certo. Bom, então hoje vamos então dar o início oficial no nosso encontro de hoje do laboratório do BCCRIM. Aos poucos o pessoal vai entrando, né? Tem mais colegas que estão ainda em trânsito para conseguir entrar. E a gente queria inicialmente deixar o registro do nosso agradecimento ao Adriano Viaro, que desde que eu o conheci na palestra do ano passado, eu alimento profunda admiração pela forma como ele expôs esta questão racial no Brasil. A construção da fala dele não poderia ser diferente vindo de um professor, mas muitas vezes a gente não tem essa qualidade e essa didática com que eu vi a exposição dele. E desde então o IBCCRIM pôde contar e continua contando com a fala, com essa maestria com que ele conduz as exposições dele. E eu vou deixar depois que, caso queiras, fale um pouco sobre ti, sobre essa questão da tua biografia, que eu acho muito interessante. E, enfim, mas de qualquer maneira, a gente tem por costume, aqui no laboratório do BCCRIM, fazer uma breve exposição, breve mesmo, a respeito do currículo de cada um dos palestrantes. Então, registramos o nosso agradecimento e, ao mesmo tempo, vou falar um pouquinho do teu currículo. O Adriano Viara é graduado e mestre em História, tendo desenvolvido sua dissertação sobre a história e a historiografia dos quilombos dos Palmares. É também especialista em Sociologia, com ênfase em exclusão social. Pesquisador de pautas identitárias, com ênfase nas subjetividades do racismo. Trabalha ética em sala de aula, fundamental no ensino médio, além de temas como distopias clássicas, modernidade líquida, sociedade do cansaço e história do samba, com ênfase no carnaval carioca. Atualmente é professor de ética e diretor do Colégio Sagrado em São Leopoldo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Adriano. Hoje, pela nosso cronograma aqui, a tua fala seria sobre subjetividades do racismo, cultura, visão escravagista como formadora do pensamento refratário dos direitos humanos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Qualquer coisa que tu precisar, nós estamos à disposição. Eu vou te deixar aqui também como co-host, caso tu precise fazer alguma exposição. De qualquer maneira, nós estamos aqui acompanhando integralmente a tua fala. Muito obrigado. Obrigado. E esse é o motivo pelo meu agradecimento por essa oportunidade. Falar de mim, eu acho que o currículo já disse praticamente tudo que deveria ser dito. Eu sempre faço uma pequena correção nos eventos que participo, simpósios, seminários, dizendo que aquilo que eu acho mais importante no meu currículo não é dito porque, de fato, no Brasil, sobretudo no Brasil, não tem valor. Eu sou poeta desde a adolescência. Eu acredito que isso que não me formou em universidade nenhuma, que não me deu título em universidade nenhuma, é aquilo que eu levo para a vida como algo que efetivamente me satisfaz. Eu sou um poeta. E um poeta que usa também a forma poética de escrever, de falar, de ser, para levar esse tipo de conhecimento. Agora, a gente tem aqui uma pauta interessantíssima, que eu acho que é justificativa para que eu não perca muito tempo falando de mim. Grosso modo, para resumir o meu currículo, eu vivo uma dicotomia entre alguns valores que a academia de fato valoriza e alguns que a academia fecha portas. Aqueles que a academia valoriza é o capital acadêmico, são os títulos que eu tenho, são os diplomas, são os símbolos de uma trajetória. Então, estudo voltado sempre desde muito cedo a questões de pautas identitárias e, sobretudo étnico-racial. E aquilo que a academia não valoriza e que eu carrego comigo e que não tem como tirar porque está na minha construção identitária é que eu sou um indignado.
E quando eu falo isso, às vezes algumas pessoas riem, outras pessoas ficam preocupadas. Eu sou um indignado. E talvez o amigo, quando viu eu falando lá no ano passado, deve ter percebido na minha fala um pouco de indignação. Às vezes eu tento me segurar um pouco mais, mas a indignação é o que me move. Não tem como eu fugir disso. E sempre fui um indignado como pessoa, como adolescente, como criança. Cresci na periferia, em Alvorada, na periferia da região metropolitana de Porto Alegre. Tive uma infância muito difícil, uma adolescência um pouco menos difícil, mas, grosso modo, sempre com muita dificuldade, com alguns momentos, inclusive, de fome, de beira de miséria. E isso acabou criando, então, essa identidade um pouco indignada, e a questão étnico-racial veio na esteira da periferia onde eu vivia, onde eu cresci, onde, grosso modo, a maioria das pessoas são negras, e ainda são negras até hoje. Entrar no nosso tema é um grande desafio. Como eu estava falando para o amigo antes de nós começarmos, é um grande desafio o tema, mais pelo tempo que nós temos disponível do que por qualquer coisa. Trazer esse tema e trabalhar essa temática em apenas 1h30 é um desafio. Isso aqui não é uma reclamação, não pensem dessa forma, mas é realmente se colocar num desafio para trazer uma ideia que não é exata, até porque não sou um profissional da área das exatas, e que é uma ideia que passa basicamente pela construção de um pensamento. Nós estamos falando, então, de uma ideia refratária ao conceito de direitos humanos, com um forte vínculo com a questão étnico-racial. E o que seria esse refratarianismo em relação a direitos humanos? O que seria essa população? O que seria essa sociedade que sempre que pensa em direitos humanos tem um nariz torto, tem uma carranca na sua constituição facial? E, grosso modo, essa carranca tem um estereótipo. E esse estereótipo tem uma cor. E essa cor nós sabemos qual é. E é por aí que parte, por aí que nós construímos efetivamente essa ideia. Só que para a gente falar disso, nós temos basicamente que partir de 3 pontos. Uma reconstrução histórica, por mais que a gente não vá fazer ela com uma densidade por questões de tempo e de impossibilidade em si, porque ela é muito densa, ela é muito complexa e, sobretudo, hermética, e um hermetismo que a academia adora ter os seus grandes momentos de êxtase, mas que nós temos que tentar suavizar um pouco o discurso para fazer com que ele tenha uma ressonância de fato positiva. Então, nós temos essa questão do resgate cultural, o histórico, o cultural e o simbólico. O simbólico, sobretudo, na construção do imaginário. Nós não podemos jamais ter uma ideia de que é possível falar numa questão de refratarianismo, a ideia de direitos humanos, sem passar necessariamente por uma construção simbólica, uma construção do imaginário. Porque a pessoa que tem esse sentimento, a pessoa que expressa esse sentimento, ela não tem isso baseada em fatos sólidos, rígidos, de uma linha do tempo da história. Ela tem isso muitas vezes por uma herança cultural, sobretudo cultural, e, grosso modo, ela não sabe explicar. Grosso modo, ela não sabe explicar. A pessoa, grosso modo, não sabe explicar por que andando na rua, ela avista uma pessoa negra vindo na direção oposta e ela muda de lado na calçada. E ela não sabe explicar também por que se aquela pessoa for branca, geralmente, ela não muda. Geralmente, ela não muda. Então, isso é uma construção simbólica muito importante. E para trabalhar esse simbolismo, nós temos que entender uma ideia, então, de território, uma ideia de Brasil, uma ideia de constituição social, uma ideia de construção de valores, e saber que essa ideia ela não é ensinada no colégio. E quando é reproduzida de forma doméstica, e nós não podemos aqui, em hipótese alguma, absolver as famílias, mas quando é reproduzida de forma doméstica, é também por uma herança que essa própria família tem e que vem reproduzindo ao passar dos anos. Então, a gente chega numa situação muito interessante, porque nós vamos ter uma pessoa que reproduz um comportamento e não sabe como explicar, e se nós formos buscar aqueles que ensinaram essa pessoa a ser assim, essas pessoas também não sabem. Então, isso vem de muito tempo. Simplesmente é reproduzido porque é reproduzido. E aí eu faço, então, uma proposta para os amigos, para que a gente comece, então, por uma reprodução e que essa reprodução seja, então, lá atrás, naquilo que nós chamamos, então, de Brasil colônia. E temos também que chamar atenção para os amigos. Quando a gente fala em Brasil colônia, nós já estamos aí com uma tomada de posição política no discurso. É importante que a gente entenda isso. O que é uma tomada de posição política no discurso? É porque existem 2 possibilidades de explicar, ou melhor, 2 possibilidades de nomear esse período. Eu posso chamar ele de Brasil colônia, como eu posso chamar ele de América Portuguesa. E as obras clássicas deste período, elas vão ser chamadas
porque, de fato, não havia Brasil. Chamar Brasil colônia é uma tomada de posição política de caráter absolutamente, absurdamente voltado para uma ideia de independência, mesmo num período em que a independência não era nem pensada. Quando eu digo Brasil colônia, eu estou nomeando, eu estou no Brasil. Quando eu digo América Portuguesa, eu estou dizendo, então, esse território pertence à metrópole. E o que é mais interessante nisso é que os autores da época dificilmente se denominavam brasileiros. Dificilmente se denominavam brasileiros. Os autores da época se diziam portugueses nascidos no Brasil. Portugueses nascidos na colônia. Ou seja, colonos de Portugal. Por quê? Era, inclusive, mais chique, se eu for usar um termo da moda, era mais chique ser um português da colônia do que ser um cidadão brasileiro. Até porque falar cidadão brasileiro é outra questão que nós precisamos corrigir muito. E que está na esteira, acreditem, está na esteira do nosso assunto de hoje. Por mais que possa parecer ainda digno de um distanciamento, está na esteira do que nós estamos falando. Cidadão brasileiro. Nós temos que procurar sempre analisar o que nós estamos falando. Porque cidadão brasileiro não existe nem mesmo depois da independência do Brasil. Nem mesmo depois. Às vezes a gente vê alguns historiadores cometendo alguns lapsos de discurso, lapsos de linguagem, em dizer porque o cidadão brasileiro em 1830, eu acredito que isso passa por uma análise rápida de se a independência foi gritada em 1822, se ela foi consolidada em 1824, logo em 1830 eram cidadãos brasileiros. Não eram cidadãos brasileiros. Nós não podemos ter a ideia que, após o grito de 1822, existiam camisetas da CBF no Brasil em verde e amarelo e com pessoas comemorando. Não se tinha a ideia do que era Brasil. Em 1830. Não se tinha ideia do que era Brasil. E basta a gente analisar os textos, sobretudo de caráter jurídico. Sobretudo os textos jurídicos que permeiam a maior parte da documentação do século XIX. Inclusive, as dissertações no campo da história são de pessoas do direito no século XIX. As dissertações de análises sociológicas, ainda muito prematuras, são de pessoas do direito. Não se fala em Brasil, não se tem ideia de Brasil. E aqui uma correção importante que eu trouxe rapidamente na fala e que a gente tem que demarcar isso. Nós temos que ter muito cuidado quando se diz a independência do Brasil se deu em 7 de setembro de 1822. Gente, ninguém se torna independente por dizer que é independente. Ninguém. A independência do Brasil se dá em 1824, 2 anos depois, que é quando ela é reconhecida por Estados Unidos e Inglaterra. Porque senão eu vou acreditar, então, que um filho chega para o pai e diz, estou indo embora. E vai, ninguém vai falar absolutamente nada. Não, o filho que disser que vai embora, o pai tem que aceitar, senão nós vamos ter, no mínimo, uma discussão. E essa discussão existiu no Brasil. Mas a gente não vai entrar muito nessa parte. O que eu estou tentando trazer para vocês é que nós temos que entender que, então, lá no Brasil colônia, ou na América Portuguesa, começa esse sentimento em relação ao negro e começa essa postura refratária em relação ao negro na própria construção das ideias e do pensamento daqueles que habitam aqui. E para que a gente possa começar a falar sobre isso, o primeiro autor que nós devemos levar em consideração, o primeiro, e que eu recomendo, quem quiser buscar isso aí, é uma obra, inclusive, organizada por muitas editoras, a Globo organizou pela última vez, e ele, grosso modo, custa muito pouco, é R$10 cada volume, uma obra de 10 volumes, que são os Sermões de Padre Antônio Vieira. Então, esse é o primeiro autor que nós devemos entender. E quem é Padre Vieira? Padre Vieira, nascido em 1608, falecido em 1697. Ele é um dos grandes intelectuais de língua portuguesa, então, do século XVII. Talvez o grande intelectual que, inclusive, é preso pelo Tribunal da Inquisição em 1665, fica preso até 1668. Né, preso por algumas posturas políticas, porque era também um articulista político muito hábil, jesuíta de formação, e aí a gente começa a entender, então, esse pensamento no Brasil a partir de Vieira. E por que a partir de Vieira? O simples fato de dizer que era jesuíta nos explica. A gente fala dos jesuítas e a gente esquece que os jesuítas eram escravizadores. A gente esquece isso com muita frequência.
E quando eu digo escravizadores, é uma questão de precisão linguística. Há quem diga senhor de escravos. Há quem prefira dizer senhor de escravos. E está nos nossos manuais didáticos, os senhores de escravos. Senhor de escravo é um eufemismo. Apenas e tão somente um eufemismo para escravizador. E os jesuítas eram escravizadores. Os jesuítas eram aqueles que, grosso modo, defendiam, então, os indígenas, chamados, então, por eles mesmos de negros da terra, mas mantinham escravos africanos. Seres humanos escravizados, então, de origem do continente africano. Padre Vieira, como um jesuíta de formação, como um intelectual acima da média para a época, acima da média, porque foi alfabetizado ainda em casa pelos seus pais, pela sua mãe, propriamente dito, foi alfabetizado, aprendeu a ler, aprendeu a escrever ainda criança, isso era praticamente impensável na época. Ele vai fazer, então, nos seus sermões, aquilo que nós costumamos chamar, em algumas análises da história, de pedagogia da escravidão. E aí é que começa a construção dessa ideia no país. E o que é a pedagogia da escravidão? É quando esse grande intelectual ele organiza, então, na sociedade nordestina da época, porque nesse momento nós temos que entender que o Brasil, com alguma coisa próxima de organização civilizacional, é Nordeste. Não existe nada para baixo do país. É o Nordeste que produz açúcar, é o Nordeste que recebeu os holandeses num determinado período e que trouxeram também muitas revoluções de ordem civilizacional, embora tivessem tido os seus tropeços e os seus problemas. É esse Nordeste, então, que vai ter o primeiro esboço, a primeira garatuja de elite brasileira, ou de elite agrícola brasileira, que é a elite genuinamente brasileira, a única elite genuinamente brasileira é a agrícola. Então, nós vamos ter nesse Nordeste esse Padre Vieira, então, fazendo seus sermões de 3 formas. Ele faz um sermão para uma missa que tem somente pessoas brancas, ele faz um outro tipo de sermão numa missa em que existem brancos com seus escravizados, e ele faz um outro tipo de sermão em missas especiais que existem apenas negros escravizados. Então, e nesses 3 sermões, ele faz um enlace, ele faz uma amarração, porque quando ele fala para os brancos, o sermão dele, que está publicado na obra, o sermão dele é basicamente um sermão de natureza política. Basicamente política. Ele, nesses sermões para os brancos, ele se debruça, então, em relação aos problemas que podem existir se os escravizadores continuarem, então, sendo cruéis na manutenção e preservação dos seus cativos. Se continuar com essa crueldade, cada vez mais terão revoltas, cada vez mais terão fugas. Até porque Padre Vieira está no Brasil durante o Quilombo dos Palmares. E ele está nos seus sermões dizendo, inclusive, falas dele a respeito, dizendo que existe um perigo muito grande de que surjam novos quilombos dos Palmares. E que isso seria, então, o fim da civilização, que a recém estava se iniciando dentro de uma ideia de Brasil. Então, tinha que se evitar isso. Então, ele começa, nesses sermões, pedir que pegue um pouco mais leve, que tenha a rigidez, que tenha o rigor, que tenha o controle, mas que pegue um pouco mais leve, porque alguns negros, sabendo da existência dos quilombos palmarinos da Serra do Barriga, capitania de Pernambuco, hoje está de Alagoas, então que isso deveria ser evitado. Quando ele faz os sermões só para os negros, é que vem aquilo que nós chamamos, então, de pedagogia da escravidão. Se nós analisássemos hoje os sermões de Padre Vieira para os negros escravizados, nós poderíamos, sem sombra de dúvidas, chamar de canalice, sem nenhum tipo de medo. Mas nós não podemos chamar de canalice porque nós seríamos anacrônicos se analisarmos o século XVII sob a luz do século XXI. Então, o que ele fala para os negros escravizados, que hoje seria canalice, é dizer para eles que todo o martírio, que toda a dor, que todo o calvário da escravidão é perfeitamente comparada à dor, ao martírio e ao calvário de Cristo na cruz. E desta forma ele utiliza a pedagogia para convencê-los de que a redenção deles junto ao Deus Pai será a mesma de Cristo na cruz. Então vocês observem aqui que ele tá cruzando as ideias e as falas. O branco bater menos, o branco ser menos rigoroso nas torturas,
melhorar, inclusive, a alimentação, e, por outro lado, falando para o negro que ele tem que aceitar essa condição dele, porque essa condição é a condição de um escolhido por Deus. E quando ele faz o sermão, então, para brancos e pretos todos juntos, é um sermão religioso. Única e exclusivamente. É uma missa propriamente dita. Então, é nessa passagem, que nós temos que entender uma construção. E por que uma construção de ideia? Porque Padre Vieira também vai dizer que a liberdade, ela tinha duas naturezas. Tinha a liberdade civil e a liberdade espiritual. Ele dizia, então, para os negros que os brancos possuíam a liberdade civil, porque não tinham outra opção. Vieram para a terra para cumprir esse papel. Mas que ele, negro, torturado, ele, negro, tratado da pior forma possível na escravidão, tinha a liberdade espiritual, que era, depois dessa vida, sentar ao lado de Deus Pai. E aí começa uma ideia. E quando a gente vai analisar os outros escritos de Padre Vieira, porque não escreveu apenas os sermões, nós vamos perceber de onde que vem a natureza disso. E por isso que eu digo que é anacronismo julgá-lo sob a luz do século XXI. Vem a natureza disso, onde então Padre Vieira era um intelectual que acreditava piamente, que os negros escravizados tinham saído da barbárie, que os negros escravizados tinham saído de uma espécie de purgatório na terra, que seria o continente africano, e que estavam, então, no território brasileiro para aqui ganhar a purificação, aqui ganhar o direito à redenção, através, inclusive, sobretudo, do martírio do processo escravagista. Posso te interromper rapidamente? Sim, vamos lá. Eu não sei se tu prefere prolongar e depois deixar a pergunta para o final. Vou aproveitar que tu está tomando água e vou te interromper e prosseguir. Os evolucionistas que trouxeram as ideias de Darwin para as ciências humanas, entendendo que haveria também uma evolução social e uma distinção entre raças, e aí trazendo da questão biológica para a social, o que trouxe um efeito devastador, né? Porque não se pode fazer isso, mas enfim, aí vou citar o exemplo do Spencer, que fez isso. Há uma discussão se eles teriam feito isso de má fé, dolosamente, para priorizar os países, na época, o imperialismo inglês e sobre algumas colônias, ou eles realmente acreditavam naquilo. Eles realmente acreditavam. Então, eu estou te trazendo esse exemplo para te fazer o questionamento. Se acho que tu já respondeu, mas eu vou provocar. Tu acha que o Padre Vieira realmente agia de boa fé, realmente acreditava que existia essa distinção? Bom, aí nós temos um problema aqui um problema de organização do meu roteiro, vamos dizer assim, de cronologia, porque eu vou abordar isso. Na parte à frente, eu vou abordar a questão da eugenia, tá? Porque isso aí entra na questão do racismo científico. Tá? Isso entra no racismo. Evidente que eu não vou abordar tudo que poderíamos abordar, mas a gente vai entrar nessa parte, vai linkar com o Padre Vieira e eu acredito que eu vou te responder. Então, não estou me negando a responder, mas é só esperar para a gente tocar. Então, com isso, a gente entende que nós temos um intelectual no território brasileiro, um intelectual chamado Padre Vieira, e que esse intelectual ele vem, então, com duas ideias. Uma ideia da crença de que esse negro está, então, saindo de um purgatório na Terra e está sendo libertado aqui, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo os seus sermões, tentando articular, porque ele também era um homem político. E, por ser um homem político, nós estamos falando aí de século XVII. Nós ainda estamos vivendo, mesmo um século depois da Reforma Protestante, a gente ainda está vivendo numa crise da Igreja Católica que necessita daquele processo, então, chamado Contra-Reforma, para aumentar o seu número de fiéis. E, aumentando o seu número de fiéis, continuar fortalecendo essa igreja. Até porque a gente tem que perceber que a invasão holandesa no Brasil, 1630, 1654, essa invasão ela cria, inclusive, um choque religioso muito grande, porque os holandeses eram protestantes. Então, isso vai criar uma retirada, um estado de apostasia
em relação à crença católica, com um número de conversões, evidentemente, que feitos na marra, né? Não vamos entender que eram conversões de outra forma, mas nós temos esse contexto. E aí o segundo autor que vai permitir a gente continuar nessa construção do pensamento e da ideia racista, sobretudo, esse segundo autor, então, é um baiano, porém português. Naquela ideia que eu falei para vocês, então, ele é um português nascido na Bahia. Né? Esse autor chama-se Sebastião da Rocha Pita. Esse cidadão que talvez tenha feito a primeira obra de caráter historiográfico da história desse nosso território, que chama-se, casualmente, História da América Portuguesa. Esse livro, que possui vários volumes, é o primeiro livro, o primeiro texto que dedica um número de páginas significativo para tratar da questão do negro e, sobretudo, do negro rebelde. Ele dedica aí em torno de 10 páginas para tratar da questão dos quilombos dos Palmares. Quando a gente fala de Sebastião da Rocha Pita, nós também não podemos cair no perigo, no problema e no erro do anacronismo. Não podemos cair no anacronismo. Temos que entender que Sebastião da Rocha Pita é um homem do século XVII. Né? Na verdade, ele é um homem de 2 séculos, né? Porque ele nasce em 1660 e morre em 1738. Então, ele é um homem aí de 2 séculos, de século XVII e de século XVIII. E publica em 1730 a sua obra História da América Portuguesa. Esse autor, ele escreve esta obra com um objetivo muito claro, muito claro. De maneira alguma isso ficou escondida. Era uma obra escrita em exaltação e louvor à coroa portuguesa. E era uma obra encomendada pela coroa portuguesa, financiada pela coroa portuguesa. Então, tanto no seu prefácio, quanto na sua conclusão, nas suas epígrafes, é sempre um louvor muito grande à coroa portuguesa, é sempre um louvor ao reino de Portugal, como o grande reino, então, na Terra, o grande reino do planeta. E nessa exaltação, então, nós podemos pegar algumas críticas pós e também algumas críticas já do século XXI à sua obra, que são muito duras, muito duras. Se eu leio a obra de Sebastião da Rocha Pita, eu leio, discordo de praticamente tudo, mas eu não posso brigar com a história, como diria o meu orientador no tempo do mestrado, o doutor Mário Maestre, que dizia sempre para mim, rapaz, não briga com a história. Eu não posso brigar com a história, eu tenho que entender que é um homem do século XVIII, que é um homem escrevendo sob a luz dos seus símbolos, dos seus signos e dos seus significados. E ele escreve dessa forma em louvor e exaltação à coroa. Só para não deixar de falar, o Vanhagen, um grande historiador, e o José Honório Rodrigues, um grande historiador também, eles então fazem críticas dizendo que o Sebastião da Rocha Pita era mais um poeta do que um escritor, que ele era mais um inventor de textos do que um historiógrafo. Falar em historiografia no século XVIII é um erro do José Honório Rodrigues e não do Sebastião da Rocha Pita, porque nós não temos nem métodos rígidos de historiografia nessa época. Nós temos um papel muito grande como historiador de ler um livro desse e saber filtrar, saber tirar desse livro aqueles aspectos que nos permitem entender, sobretudo, as questões culturais e não ficar apontando erros. Isso é mais ou menos como ler a Bíblia. É mais ou menos como ler a Bíblia. Eu sou um historiador que fico profundamente incomodado quando eu vejo outros historiadores desmerecerem a Bíblia. Ah, porque isso aí não foi Deus que escreveu, porque isso é um documento primoroso. É um documento que me traz as relações sociais e culturais de uma época. E se for uma narrativa ficcional, me traz a riqueza de uma narrativa ficcional da época. Eu não estou discutindo questões de fé, até porque eu não as tenho. Eu sou um ateu não praticante. Eu sei que isso é engraçado, mas eu sou um ateu não praticante. Mas justamente porque eu entendo que os escritos religiosos, o conjunto de cânones dos escritos religiosos, nos trazem uma possibilidade de interpretação de costumes, talvez sem nenhum outro tipo de precedente. E a obra de Sebastião da Rocha Pita para o Brasil é isso aí, a primeira grande passagem. E ali, então, o Rocha Pita vai fazer o quê? Ele vai corroborar com a ideia de Padre Vieira. Ele vai dizer, então, que
a barbárie que os negros viviam na África, ela era, então, diferente de todo e qualquer estágio civilizacional cristão europeu. Vai usar com estas palavras, de uma forma muito clara e de uma forma muito direta. Então, tudo aquilo que foge da ideia cristã europeia é barbárie. E se é barbárie, tem que ser combatida. Então, o Rocha Pita ele trazia com muita veemência que a vitória dos quilombos dos Palmares seria a derrota da civilização em território brasileiro. E foi por isso, e aí nós temos que entender, e não pensem que isso pouco importa em relação ao objeto central da nossa fala de hoje, não, isso importa muito. E vocês vão entender quando eu fizer os encaixes mais para frente. Então, o que isso coloca? Isso coloca uma justificativa para o fato dele ter dedicado 10 páginas aos quilombos dos Palmares. Porque, na verdade, ele não estava relatando ali o grande quilombo, ele não estava relatando ali a grande organização quilombola dentro do Brasil, de maneira alguma. Ele estava relatando ali o tamanho da vitória portuguesa contra os negros palmarinos. Era esse o objetivo dele, é mostrar esse quilombo que foi tão grande, esse quilombo que, na verdade, foi plural, porque eram 15 quilombos confederados. Esse quilombo que chegou a ter 150 quilômetros de extensão. Esse quilombo foi vencido pela coroa portuguesa. E os holandeses estiveram aqui antes e não conseguiram. Foi a coroa portuguesa que venceu. Então, ele seleciona um conjunto de páginas para exaltar um grande feito da coroa portuguesa. Vocês observem, fazendo um link com o nosso objetivo, vocês observem como é que nós estamos no território que viria a ser chamado de Brasil nesse momento. Nós temos os escritos de um intelectual como o Padre Vieira, trazendo uma ideia de necessidade de manutenção do escravagismo e trazendo uma ideia, então, de salvação para esse negro. E nós temos logo em seguida um intelectual como Rocha Pita, trazendo, então, o louvor e a exaltação à coroa que impediu que esses negros permanecessem, então, no seu estado de rebelião e no seu estado de revolta. O Brasil começa a ser construído em seu recorte colonial com uma ideia muito clara, muito explícita, de que existia uma necessidade de ser uma sociedade não só para os brancos, como uma sociedade servida pelos negros. O negro em submissão, e que esse negro vai ganhar um prêmio na sua submissão, que é o prêmio da salvação. Então, isso tem que ficar muito claro para que a gente possa virar a página, literalmente, porque eu vou virar aqui, né? Que a gente possa virar a página para que a gente possa, então, entender de fato o que acontece na esteira disso. E aí a gente vai dar um pulo muito grande, tá? Nós vamos dar um pulo muito grande. A gente vai, então, para a segunda metade do século XIX, porque, basicamente, a primeira metade do século XIX ela não produz nada de relevante nesse aspecto que nós estamos falando. Ela não produz nada de relevante. Sobretudo por essa transição, então, do que viria a ser um Estado brasileiro, dessas brigas, então, muito grandes, que só vai nos fazer sentido no ponto de vista jurídico. E como nos faz sentido no ponto de vista jurídico, eu coloquei mais para frente na minha cronologia, porque daí a gente vai, então, num determinado momento, se debruçar na questão jurídica, em especial e separado, que é basicamente o resumo da fala que eu fiz o ano passado, então, lá no auditório da OAB. Então, agora a gente tem que entender o que é esse tal de racismo científico. Vou tomar uma água. Então, o que é esse tal de racismo científico? A partir do momento que nós temos essa construção de ideias no Brasil colônia, do ponto do negro, do lugar do negro, da função do negro e como que o branco comanda tudo isso aí, nós vamos ter, então, aquilo que a gente vai perceber muito claramente na história, não só brasileira como mundial, muito claramente, como um endosso. E aí eu acho que eu vou responder a pergunta do amigo. Um endosso. O racismo científico ele entra como um endosso de tudo aquilo que foi feito e que tenta se continuar fazendo. Agora, claro, se vier aquela pergunta, todos achavam isso um endosso? Ou tinha alguns que acreditavam nessa superioridade, nessa inferioridade?
nós teríamos que chamar alguém que tenha feito doutorado especificamente na vida daquele sujeito e tenha vasculhado a vida daquele sujeito para saber. Por quê? Porque a pessoa pode, inclusive, ter dito a vida inteira que não concordava com aquilo e concordava. Tá? Isso a gente encontra muito nas pesquisas, inclusive. E por que dizia que não concordava e concordava? Porque no Brasil existe algo, desde sempre, que nos difere em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um racismo segregacionista. No Brasil existe um racismo assimilacionista. Qual é a diferença básica disso? Num país segregacionista, quem é racista, grosso modo, não tem vergonha de dizer. E se tem muito pouco. Cresceu numa ideia separada. No Brasil, por ser assimilacionista, nós temos aquilo que o antropólogo Roberto da Mata chamou de preconceito de ter preconceito. Nós temos vergonha de admitir as nossas vergonhas. Vergonhas de admitir o que nós pensamos e o que nós somos. Nós temos vergonha de admitir racismo, de admitir machismo, de admitir LGBTfobia. E aí nós construímos aquilo que na Europa chamam, quando estudam, de racismo à brasileira. À brasileira, com A craseado, motivo de grande vergonha. Existe um tipo de racismo que é nosso e que é só nosso. Aquele racismo cordial à brasileira, o racismo que tem vergonha de admitir, o racismo que diz que não é racista porque tem um amigo preto, que não é racista porque, em hipótese alguma, é racista, só não quer que a filha namore com um homem negro, ou que o filho namore com uma mulher negra. Mas isso é questão de gosto, isso aí é para não misturar. Então, nós temos essa ideia, só que o que nós vamos falar aqui é desse endosso. E aí eu trago para vocês um autor que é definitivo no ponto de vista de entendimento do que é o racismo científico no Brasil. Eu trago para vocês o Dr. Nina Rodrigues. E peço que anotem, peço que busquem isso aí na internet, que busquem livros. O Dr. Nina Rodrigues, que nasceu em 1862, no Maranhão, morreu em 1906. O Dr. Nina Rodrigues, que era descendente de judeus e de negros, formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, foi vice-presidente da Sociedade Médica Legal de Nova York. Vocês pensam isso? No final do século XIX, um brasileiro, maranhense, vice-presidente da Faculdade de Medicina Legal, da Sociedade Médica Legal de Nova York, membro da Sociedade Médica e Psicológica de Paris. Ele acreditava que a descendência africana direcionava a criminalidade. Ele era, na verdade, um pupilo de Lombroso, né? O italiano que viveu de 1876 a 1909, que foi referência nesses estudos de racismo científico, sobretudo vinculados à criminalidade. Então, Nina Rodrigues acreditava que o negro, por si só, estava predisposto ao crime. E que, desta forma, a organização jurídica de um país deveria partir deste ponto. Deveria ter um código penal e um código penal para negro. Deveria ter leis e leis para negros, sempre mais rígidas, sempre mais severas e sempre com um julgamento instantâneo, praticamente um tribunal de penas, sem julgamento. Se uma pessoa matou, vai a julgamento. Se o negro matou, prende, porque negro está predisposto. E aí a gente continua linkando. Não vamos esquecer Antônio Vieira, com a sua pedagogia da escravidão, Rocha Pita, com a sua ideia de barbárie, Nina Rodrigues, com o racismo científico, e com tudo que ele fez para a medicina brasileira, que hoje nós podemos analisar como verdadeiros horrores. Nina Rodrigues fazia experiências na cabeça de crianças negras, em especial com síndrome de Down. Então, aquilo ali eram cobaias de laboratório. Nina Rodrigues, ainda assim, e a gente não pode, volto a dizer, lembrando Mário Maestre, a gente não pode brigar com a história. Ainda assim, Nina Rodrigues trouxe grande conhecimento e grande experimento
em relação à teoria das religiões de matriz africana no Brasil. Porque Nina Rodrigues usou os terreiros de batuque, de candomblé, de umbanda, de Xangô de Pernambuco, ele usou os terreiros para fazer verdadeiras experiências de campo. E aí, sempre com seus lapsos racistas, pautado pelo racismo científico. E aí eu posso responder para vocês que Nina Rodrigues, por tudo aquilo que eu já li da obra dele, ele de fato acreditava na concepção científica desse racismo. Nina Rodrigues, então, ele defendia que o transe, escutem bem, que o transe das religiões de matriz africana, o incorporar, ele definia que o transe levava ao cometimento de crimes. O transe era, na verdade, uma forma de preparar os seus membros para que matassem, para que roubassem, para que tivessem qualquer tipo, então, de contravenção. Esse é um grande autor da virada do 19 para o 20 e que deixa para nós, em relação aos quilombos dos Palmares, um documento primoroso. Primoroso. Evidente que muito ele reproduziu de Rocha Pita, mas um documento primoroso chamado... E eu tenho aqui, ó, ele é um documento muito... Não sei se estão vendo, está dando para enxergar? Tá? É um documento muito velho, realmente. Pra vocês terem uma ideia, esse fascículo, que foi publicado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, esse fascículo eu paguei R$250 num sebo eletrônico. Esse é um documento raro que chama-se Troia Negra. A Troia Negra, onde ele fez um estudo sobre Palmares com analogia, então, à Troia grega, tá? Onde ele vai trazer, então, todas as ideias da redenção, do enfrentamento, da expansão de Palmares, da redenção, mas aqui, infelizmente, não é uma formação sobre Palmares. Se nós tivermos uma outra oportunidade, a gente pode falar especificamente sobre Palmares, que é um tema apaixonante, pelo menos para mim. E aí vem uma outra questão muito importante. Nina Rodrigues acreditava numa ordem classificatória das raças, onde o negro era naturalmente submisso e essa submissão como solução única para conter a criminalidade do mesmo. Então, isso, palavras dele, essa classificação fazia com que não houvesse possibilidades de saída na sociedade. Isso que é importante a gente dizer. Para Nina Rodrigues não tinha outra saída. O negro está predestinado ao crime e nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. A gente chega aqui numa situação que nós estamos quase batendo na porta para responder o objetivo dessa fala. O porquê de uma visão refratária a direitos humanos, sobretudo quando nós estamos falando de questões étnico-raciais. Nós estamos construindo uma ideia em país e nós chegamos a um homem que é vice-presidente de um grupo de medicina em Nova York, que é membro honorário de outro em Paris, que é extremamente respeitado e que realmente escreveu coisas muito importantes e que nos traz, então, essa submissão do negro. E que isso vai romper barreiras do século XX. Em racismo científico, anos 40 e 50. Então, a gente vai construindo dessa forma. E aí, falando em construção, a gente chega a um ponto muito interessante, que é quando eu tenho que indicar para vocês, deixa eu pegar aqui a obra, esse livro, A Construção Social da Cor, de José da Assunção Barros. Editora Vozes. Essa minha edição aqui é de 2014, que é a terceira edição. Na verdade, esse livro, A Construção Social da Cor, é um conjunto de artigos do da Assunção Barros sobre as questões que constroem, então, a cor e a percepção. Um livro primoroso, primoroso. Um livro exemplarmente didático. Exemplar. O da Assunção Barros, ele é um bacharel em música, com graduação, mestrado e doutorado em história, e que utiliza a teoria musical como analogia para explicar a história. É uma coisa única e inédita e que ele traz de uma forma didática absoluta e que faz com que a gente entenda, então, algumas questões importantes. E aqui eu peço a atenção de todos
se possível com papel, caneta, bloco de notas, porque existem algumas questões que da Assunção Barros vai ser o responsável por fazer com que a gente entenda de fato aquilo que a gente está discutindo. Da Assunção Barros vai prometer, vai nos propor, então, uma ideia que parte de alguns conceitos e categorias. Ele vai trazer para nós a igualdade com dois antônimos. Aquilo que ele chamou, então, de triângulo da semiótica brasileira. Uma igualdade com dois antônimos. Igualdade como antônimo de diferença e igualdade como antônimo de desigualdade. E traz isso como a grande questão e, ao mesmo tempo, a grande dificuldade que o brasileiro tem de entender isso. Porque, quando eu falo em igualdade como antônimo de desigualdade, eu não estou falando da mesma coisa que igualdade como antônimo de diferença. E mais do que não estar falando da mesma coisa, eu estou criando um problema muito grande, não só de interpretação textual, como de análise da própria sociedade. Porque a diferença que da Assunção Barros traz como antônimo de igualdade não pode ser entendida como sinônimo de diversidade. Ele não está falando de diversidade, ele está falando de diferença. A diferença é um ponto que hierarquiza. A diferença diz: eu sou diferente de ti. E se eu estou no poder, todos os que forem diferentes de mim não podem estar. Se eu sou o que escraviza, todos os que forem diferentes de mim são escravizados. Essa ideia, essa cultura e esse conceito de da Assunção Barros explicam de uma forma assombrosa algo que sempre esteve nos olhos de todos. Ele traz, então, que um discurso construído na diferença é legitimadora da escravidão e da discriminação. E isso nós estamos vivendo no século XXI. Se eu tenho um preconceito, e eu tenho que entender que preconceito eu não sei quem tem. Eu não posso confundir preconceito com discriminação. Preconceito está dentro de mim. Preconceito é sentimento. Eu posso ter preconceito por todos vocês a vida inteira e vocês não saberem disso. Só vão saber quando eu discriminar. Discriminação é a ação, é colocar o preconceito de forma prática. E aí, da Assunção Barros nos traz e diz: o discurso construído na diferença como legitimadora da escravidão e da discriminação. Eu defini que eu tenho uma discriminação, porque, afinal de contas, ele é negro. Ele é diferente. E eu cresci ouvindo que o normal é ser branco. Logo, se ele é negro, essa é uma situação inexorável. Agora, é evidente, nós estamos falando no campo das subjetividades e das abstrações. A pessoa pode muito bem discriminar e não saber por que discrimina. Eu não sou daqueles autores que acham que todo racista é um mau caráter. Não, de maneira alguma. Tem muita gente que é, mas tem muita gente que não tem conhecimento nenhum também. Eu tenho 44 anos de idade e eu reproduzi racismo, e está presente aqui conosco o Leandro Soares, meu grande irmão, meu grande amigo. O Leandro sabe disso que eu vou falar. Eu reproduzi racismo até 22, 23 anos de idade. 22, 23 anos de idade. E por que assim eu fiz? Reprodução doméstica. Sem a mínima possibilidade de questionar, de discutir. Meu pai era um homem muito racista. Minha mãe, uma mulher absolutamente submissa a ele. Então, nós não tínhamos nenhum tipo de controle do discurso e da criação que recebíamos. Mas vamos voltar para a da Assunção Barros. Quando a gente fala, vou voltar a dizer, nesta obra, A Construção Social da Cor, a gente está falando basicamente do maior problema que nós temos hoje. E é importante que você saiba que aqui nós já entramos de cabeça no tema da fala. Nós estamos falando do maior problema que nós temos hoje, que é a visão monolítica da África. E que nós estamos na academia gritando aos 7 ventos há no mínimo 30 anos, e as pessoas ainda não entenderam o que é visão monolítica. Se vocês pegarem manuais didáticos, se vocês pegarem materiais didáticos de colégio, não é difícil de vocês encontrarem no manual, numa aula de geografia de 7º ano,
que aborda a geografia política, ter lá um texto dizendo a taxa de natalidade na Coreia e África é tal. Isso tem até hoje nos manuais didáticos. E eu mostro para professores, me diz onde é que está o erro. A taxa de natalidade em Japão, China, Brasil, Estados Unidos e África é tal. Ah, não sei onde é que está o erro. Eu chamo outro, me mostra onde é que está o erro. A taxa de natalidade em Brasil, Japão, China, Estados Unidos e África é tal. Não sei onde é que está o erro. Professores! Professores! Eu tenho que parar e dizer, gente, pelo amor de Deus, Brasil é país, Estados Unidos é país, Japão é país, China é país, Coreia é país, África é um continente. Eu não posso cometer uma falsa equivalência no material didático. Falsa equivalência que a filosofia nos diz que é comparar os incomparáveis. Eu não posso. E o que da Assunção Barros quer dizer com a visão monolítica da África? Essa ideia de que a África é um país e não um continente, ela gera necessariamente a ideia de que africano é tudo igual, de que africano é tudo a mesma coisa. E chega no Brasil a ideia de que negro é tudo igual, que negro é tudo a mesma coisa. E aí a gente chega no grande discurso que nós temos que desconstruir. Quando as pessoas chegam e dizem, porque os negros vendiam negros na escravidão. Porque irmãos vendiam irmãos na escravidão. A gente pega um material do Maurício de Souza, que eu mandei para os estúdios dele um e-mail e não fui respondido, não devem nem ter lido. Pega um material do Maurício de Souza, uma edição da Turma da Mônica especial comemorativa do 13 de maio, e tem uma tirinha do gibi que fala assim, a parte ruim e lamentável é que negros vendiam negros na África. Aí eu coloco isso nas minhas redes sociais e vem uma pessoa formada me dizer, me desculpa, professor, mas nós estudamos história e nós sabemos que negros vendiam negros na África. E aí eu pergunto para essa pessoa formada, me diz uma coisa, meu amigo, por que na Primeira Guerra Mundial tu não diz que brancos matavam brancos na guerra? Por que na Segunda Guerra Mundial tu não diz que brancos matavam brancos na guerra? Professor, porque não era branco matando branco, era um país contra o outro. A África não é tudo igual. Negro não é tudo igual. Povos inimigos existiram a vida inteira em todos os cantos do mundo. E a prova de que irmão não vendia irmão e de que não era negro que vendia negro, eram prisioneiros de guerra entre povos inimigos que eram vendidos, a prova disso é que o tráfico negreiro, organizado pelos portugueses, naquilo que ficou conhecido como escravismo colonial, anotem, por favor, escravismo colonial é o que aconteceu no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo. Não. Os processos de escravidão não foram os mesmos. O que aconteceu aqui foi escravismo colonial, um modo de produção absolutamente diferente, eternizado num livro de mesmo nome, o Escravismo Colonial, que é um clássico da historiografia brasileira do falecido há pouco tempo Jacob Gorender. O escravismo colonial organizou, então, esse tráfico negreiro, que nada mais era do que a travessia chamada Passagem do Meio, a travessia triangular do Atlântico, a bordo do Tombeiro, apelido dos navios negreiros, porque parecia uma tumba de tanto que morria gente. A prova de que irmão não vendia irmão é que o português, ao organizar o transporte negreiro, colocava dentro dos navios negreiros povos inimigos da África. A carga humana dos navios negreiros era majoritariamente constituída por povos inimigos. Por quê? Porque se fossem todos da mesma tribo, se organizariam no navio e tomariam um navio de assalto. Isso já tinha ocorrido, então, no Haiti. Havia um perigo de um outro haitianismo no Brasil. E eles separavam em povos inimigos. Porque se fossem todos juntos, irmão não vende irmão.
Então, nós temos que parar com essa ideia de que negros vendiam negros. Não! Povos africanos se degladiavam como todos os povos na história da humanidade se degladiaram. E seus prisioneiros de guerra eram vendidos para os portugueses porque era uma fonte de lucro. Ah, os portugueses que eram nossos prisioneiros, prisioneiro vende. E os portugueses começaram a achar, então, cifras nisso, de uma forma fabulosa, e quando perceberam que podiam comprar aqueles prisioneiros por ninharia e mandar para o Brasil para trabalhar, no solo, no açúcar e depois, num segundo momento, no café, que os portugueses viram, tá, para aí, se há uma chance de renda inestimável, se eles vendem os prisioneiros e a gente paga com badulac, vamos fazer o seguinte, vamos armar essa gente. Se a gente armar essa gente, eles vão fazer mais guerra. E fazendo mais guerra, terão mais prisioneiros. E com mais prisioneiros, vendem mais para nós e a gente traz um monte. E aí começou o tráfico negreiro. Aí ele expandiu, aí ele explodiu. Então, quando o Maurício de Souza bota negros vendiam negros, eu não estou dizendo que ele está errando em dizer que tinha venda de povos na África. Está errado ele colocar na cabeça da criança que lê o gibi que negros vendiam negros. Que eram pessoas da mesma família que vendiam. Não, ele tinha que estar naquele gibi ali. Uma grande lástima da escravidão é que os povos africanos rivais vendiam seus prisioneiros. Ah, mas daí não dava botar num gibi essa linguagem, então não bota. Mas não presta um desserviço para a criança. Deixa que o professor de história faça isso. Faz um gibi e não coloca essa parte. Isso eu posso dizer que é de autor do século XVII. Eu estou falando de um gibi no século XXI. Isso é canalice. E se alguém me disser, ah, mas ele não tem conhecimento, ele é obrigado a ter. Ele é obrigado a ter. Da mesma forma que a Globo não poderia ter feito uma propaganda de aniversário de centenário da Caixa Econômica Federal e colocado um ator branco para fazer Machado de Assis. Não. Se lá era desconhecimento, a Globo não pode ter desconhecimento. A Globo não pode errar. Depois voltou atrás e fez uma outra. Machado de Assis, né? Não é um qualquer. Sim, sim. Machado de Assis. Dizer que Machado de Assis era branco. E quando eu reclamei, muita gente me disse, eu não sabia que ele era negro. Esse é o problema do apagamento. Indo adiante, que eu estou vendo que o tempo está se indo, eu tenho muita coisa. Então, essa visão monolítica, irmão vende irmão, não existe. E tem uma outra questão importante nisso para fechar essa parte. Não esqueçam jamais de uma coisa que é fundamental. O negro só descobre que existe branco quando o branco entra na África pela primeira vez. Se o negro não sabia da existência de brancos, era impossível que tivesse dentro da África algum processo de escravidão que tivesse como objetivo a cor da pele. Não. O processo de escravidão que existia no continente africano é a escravidão que existiu em todas as civilizações do mundo. O ser humano sempre escravizou. Sempre. Eram escravos de espólio de guerra. Esses escravos não eram nem torturados como era no escravismo colonial. E essa escravidão nem era perpétua. Ela tinha penas como se fosse um sistema prisional. O escravismo colonial é algo absolutamente distinto, mas a gente não vai ter tempo de falar. E aí, para a gente entender essa construção social da cor, nós temos que entender também que o Brasil ele começou a criar, então, o chamado colorismo, onde a discriminação é maior a partir do momento que a cor da pele é mais preta. Então, quanto mais escuro, mais sofre discriminação. Quanto menos escuro, mais próximo de uma mobilidade e de uma ascensão social. E isso faz, inclusive, com que os escravos domésticos, e a gente não vai ter tempo aqui de passar por todos os tipos de escravidão, os escravos domésticos fossem, grosso modo, os mais claros, de pele mais clara. Trabalhavam dentro da casa, para não incomodar o visual. Até porque os escravos domésticos geralmente eram filhos do escravizador, filhos do estupro dele com a escrava doméstica. Então estavam ali com o cabelo mais alisado, com a pele mais clara. Eu vou dar uma corrida aqui. Então a gente chega na questão do século XIX, na questão da legislação, que ela é fundamental para a gente entender essa construção dessa ideia, então, de racismo.
A legislação, eu não vou fazer todo o contexto com vocês, não daria, mas eu vou trazer as leis principais para que vocês entendam isso de uma forma fundamental. Nós temos, então, em 1831, é importante isso que seja notado, em 1831, nós temos a chamada Lei para Inglês Ver. Deixa eu só tomar uma água. A chamada Lei para Inglês Ver. Por que Lei para Inglês Ver? Pressão britânica, pressão mundial, acabar com a escravidão no Brasil. Ninguém no mundo mais quer escravidão, todo mundo já acha que é uma vergonha, todo mundo escravizou, mas todo mundo esqueceu que escravizou, a culpa é só do Brasil. Eu não estou passando pano no Brasil, não é isso, tá? Mas a postura da Inglaterra nesse período é: o que vocês fazem no Brasil é uma barbárie. A Inglaterra esqueceu que a Revolução Industrial foi financiada pela escravidão que eles fizeram durante muito tempo, mas, enfim, eles começam a pressionar. Então, isso é um absurdo. E o Brasil, então, assina um tratado de cessar o tráfico negreiro. Essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque não foi cumprida. Mas, embora ela não tenha sido cumprida, ela causou duas questões importantes. A primeira delas, tirou o negro de uma condição de produto legal para uma condição de produto contrabandeado. Então, não cumpriu a lei, mas tinha que desviar, então, as rotas para comprar e levar esses negros por dentro do território, por jangadas, porque era proibido. Só estavam driblando a lei com concessão do governo para que assim o fizesse. Então, o negro passa a ser contrabando. E sendo contrabando, esse negro, então, ele vai ser mais caro, evidente, e vão surgir leis para reduzir os maus tratos. Tem alguns historiadores desavisados. Eu vou usar aqui desavisados, porque o termo que eu gostaria de falar é proibido aqui. Tá? Então, alguns historiadores desavisados dizem: mas tu viu que tem um documento de 1835 que mostra que não torturavam mais negros, não chicoteavam, não era tão ruim assim. Sim, não era ruim por quê? Porque se tu torturar o negro, ele se torna inválido muito rápido ou morre. E tu não pode mais comprar ele no valongo, porque é proibida a venda. E agora é contrabando e tu paga mais e corre risco. Então vamos tratar melhor para durar mais tempo. Só por causa disso. Eu poderia aqui indicar para você 5 ou 6 livros sobre esse período, mas o mais importante deles é esse aqui. Esse livro aqui é o mais importante. Nos últimos anos da escravatura no Brasil, do estadunidense Robert Conrad, um brasilianista, morreu há pouco tempo, especialista em escravidão no Brasil, embora dos Estados Unidos. Esse livro é maravilhoso. Todos os outros que eu poderia indicar, eles ou citam ou reproduzem a obra do Conrad. Mas, se vocês quiserem obras de juristas, o jurista Nelson Câmara, ele publica esta obra fantástica, chamada Escravidão Nunca Mais. Nelson Câmara é um avaliador, inclusive, da prova da OAB, um grande jurista que fez essa obra fantástica sobre todo o período da escravidão, e ele escreve esse romance histórico, tá? Para quem gosta de ler romance, A Camélia Branca, onde ele fala da reta final da escravidão também, além dele ser biógrafo de Luiz Gama. Então, 31, essa lei para inglês ver não é cumprida, aí vem 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que de fato proíbe a escravidão no Brasil, e aí vem uma grande questão. Por que depois da lei que cessou o tráfico negreiro no Brasil, não proibiram a escravidão no Brasil? Por que a Lei Áurea veio só em 1888, se em 1850 acabou a venda de escravos no Brasil? Por que teve esse ato? Esse ato chama-se Guerra do Paraguai. Apenas isso. Dom Pedro, os abolicionistas, teve puxar o freio, e esse freio que ele puxa é porque a guerra vai de 1864 a 1870, e casualmente, quando ela acaba em 70, começa de novo a discussão política. E em 1871, um ano depois da guerra, vem a lei do ventre livre, a lei que não libertou ninguém, porque a lei do ventre livre dizia que a partir desse momento, todo filho de negro escravizado é considerado livre, porém, o seu dono pode ainda escravizá-lo até 21 anos de idade, ou entregá-lo aos 8 para o poder público. Todos optaram por escravizar até os 21. Todos não, 85% segundo o Conrad. E os 15% que optaram por ficar com as crianças até os 8 anos, essas crianças, grosso modo, desapareceram.
naquilo que o Conrad chamou, inclusive, de infanticídio legal. Existiam empresas no Brasil que recebiam os negros do ventre livre, as crianças, para que essas crianças sumissem. Simples, sumissem. Então, se nasceu, é livre, não posso escravizar, não tenho dinheiro para sustentar, mando para aquela empresa lá, que aquela empresa vai dar um jeito. O infanticídio legal que ocorre no Brasil. Chegamos depois, então, teria outras coisas para falar, mas isso a gente pode deixar para outro momento. Chegamos em 1885 na lei dos sexagenários, onde negros com 60 anos são libertados, mas ganham 30, 40, 60, 80 dias de prazo, depende do caso, para conseguir emprego. Eu vou repetir para vocês, tá? Negros de 60 anos são libertados e ganham um prazo para conseguir emprego. Vocês tentam imaginar o que era um negro aos 60 anos, depois de uma vida inteira sendo escravo. O que ele tinha capacidade de fazer para procurar emprego. Aí está na lei lá que se ele não conseguisse emprego, ele era preso por crime de vadiagem. Vadiagem. E qual era a pena para o crime de vadiagem? Ele era conduzido para colônias agrícolas de regime militar. Ou seja, a lei dos sexagenários era uma forma legal de matar os negros idosos que não dava mais lucro nenhum, que tinha que gastar com remédio, com eles, com hospital, comida, tal. Não tinha mais serventia. Se matar é crime, então solta. Faz um acordo em todo mundo para ninguém dar emprego, ele é preso. Vai para uma colônia agrícola, o Estado mata. O golpe perfeito. O golpe perfeito é a lei dos sexagenários. E, por último, 1888, a Lei Áurea. Não tem muita coisa para falar. 2 frases que resumem uma lei. Eu tenho aqui agora que entrar com vocês, e eu vou fazê-lo isso da forma mais breve possível, mas vai dar tempo. Eu tenho aqui para entrar para vocês aquilo que vai fechar, então, a nossa fala de uma forma o mais didática possível, que é falarmos justamente do imaginário social. Porque nós falamos aqui de resgates históricos, nós falamos aqui de aspectos culturais, e nós vamos falar agora, então, do imaginário social. Como que esse imaginário se dá? Isso vai ser feito, basicamente, tem várias obras, mas essa aqui é a obra primordial, que é esse livro aqui do historiador sul-rio-grandense, Juremir Machado da Silva, do Correio do Povo. Essa obra fantástica do Juremir, que chama-se, então, Raízes do Conservadorismo Brasileiro. Juremir, que tem trabalhado intensamente nesses relatos da construção do imaginário. Ele fez isso muito bem, quando ele tratou da questão de porongos na Guerra dos Farrapos, né? Quando ele escreveu, então, o História Regional da Infâmia, ele simplesmente desconstruiu qualquer falácia farroupilha em cima daquela obra. Um livro maravilhoso também chamado 1964, onde ele traz a construção do imaginário do golpe militar, e esse, então, que ele traz como que a abolição foi retratada nos jornais. E é essa nossa forma de fechar aqui com todas as possibilidades de entendimento, porque o Juremir já começa falando que num país de analfabetos, a letra impressa impõe respeito. Num país de analfabetos, a letra impressa impõe respeito. Poucos sabiam ler, aquilo que estava no jornal e que era dito por quem falava, algum tipo de orador, era verdade. E aí os jornais da época é que vão constituir esta ideia do que deve ser feito com esse negro. Por exemplo, aqui eu vou citar o livro. Por exemplo, em 11 de setembro de 1887, a província do Espírito Santo, nome do jornal, província do Espírito Santo, fazia uma parábola da criação do preto. Uma parábola da criação, num jornal de grande circulação. A parábola da criação do preto, onde dizia que Deus pegou o barro, do barro botou o seu sopro, e do sopro fez o homem. E que Satanás, para copiá-lo, pegou a argila, botou o sopro e saiu um homem preto. Num jornal de grande circulação do país, o preto era visto como a imitação diabólica, a imitação satânica. E que o diabo, não contente que tinha sido um preto, levou esse preto para se banhar no rio
E as águas do rio se abriram de nojo deste preto. E esse preto, desta forma, só conseguiu alcançar com as palmas das mãos e dos pés, que lhe ficaram mais claras. Essa parábola, essa metáfora constrói a ideia social de que o negro é obra do demônio, que tentou imitar Deus e saiu alguém às avessas. Isso era semanal nesse jornal, e isso aí chamava-se, então, a parábola do preto. Para dar sequência aqui, ainda um outro ponto importante, no Diário do Maranhão, onde, então, o diário cobrava do governo, após a abolição, cobrava do preto o seguinte, aspas para o jornal: centenas de indivíduos sem ofício e que terão horror ao trabalho, falando dos negros recém-livres da abolição, centenas de indivíduos sem ofício e que terão horror ao trabalho, entregando-se por isso a toda sorte de vícios, precisam ficar sobre um regime policial para assim mais tarde serem aproveitados. Dessa forma, o jornal trazia, então, a construção de que todos aqueles que estavam libertos da escravidão estavam libertos por um favor da sociedade, todas as rebeliões de escravizados estavam sendo ignoradas, e que agora, então, nós estaríamos vivendo entre bandidos, entre ladrões, e que isso seria corroborado com as teses racistas científicas que estavam entrando. Eu deixei para o final, nos últimos 15 minutos que temos, para falar com vocês. Eu publiquei um livro no blog chamado Unablog. Nesse blog foi publicado faz um mês, mais ou menos, um texto meu, onde eu trago para vocês uma reflexão de tudo isso que foi dito aqui, de toda essa tentativa que eu fiz de trazer uma construção simbólica, uma ideia que está batendo muito no debate público, muito nas redes sociais, e que precisa ser esclarecida, sobretudo. Vira e mexe, não raro, pessoas dizem: o que está acontecendo? Nós nunca fomos tão racistas assim. Nós nunca fomos tão machistas assim. Nós nunca fomos tão LGBTfóbicos assim. Por que está todo mundo muito mais do que era? O que houve, afinal de contas? E eu vou parar aqui especificamente na questão do racismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente analisa a obra do Juremir, quando a gente analisa algumas obras de antropologia, quando a gente analisa textos do Brasil colônia e do Brasil império, a única coisa que a gente percebe é que não mudou absolutamente nada. Quando se fala, nós nunca fomos racistas assim, não, nós sempre fomos racistas assim. E aí vem a questão, onde é que está a explicação, então, se sempre fomos racistas assim? Eu falei para vocês que preconceito é algo que está dentro de mim e que discriminação é a manifestação do preconceito. O que acontece? O que eu preciso ter para manifestar meu preconceito? Se eu sou racista, vamos pensar. Se eu sou racista, o que eu preciso para manifestar o meu racismo? Faço um desafio. Pensem da seguinte forma. Uma sociedade como a brasileira dos anos 60 e 70, onde negros não acessavam universidades, onde negros não acessavam cursos técnicos, onde negros não tinham grandes postos de poder, não tinham grandes cargos executivos, onde negros não eram vistos habitando o espaço público, ficavam apenas na periferia. O racista tinha motivo para manifestar o seu racismo. O racista tinha motivo para discriminar. Eu poderia fazer a mesma extensão para a mulher, a mesma para os LGBTs, a mesma coisa. O que aconteceu é que nós passamos por um processo de políticas públicas e ações afirmativas que tocaram fósforo em cima de uma brasa e junto tocaram álcool. Porque o que acontece com isso? E nós temos que pensar de uma forma exata, com uma lógica aristotélica. O que acontece com isso? A partir do momento que eu tenho que me deparar com o meu desafeto, eu manifesto aquilo que sempre estava dentro de mim e eu não manifestava. Se eu pegar a questão da mulher, por exemplo, por que eu seria machista se a mulher estava servindo a cerveja enquanto eu jogo futebol? No máximo estudando pedagogia ou fazendo enfermagem médica, nunca, jamais. Não saía pedindo seus direitos.
Por que eu ia ser LGBT-fóbico se nunca homens se beijavam na minha frente? Por quê? Eu nunca via eles. Eles iam ser só objetos de humor, de comédia, de piada, do pitoresco. Em relação ao negro, agora eu tenho que sentar do lado dele no avião. O meu filho tem que sentar do lado dele na faculdade. Eu nunca tolerei isso, mas eu não precisei passar isso para fora. Dito isso, agora eu faço uma outra reflexão. Pega estas pessoas que são preconceituosas, porque agora estão de frente ao seu objeto de preconceito, e joga para elas uma estrutura tecnológica chamada redes sociais. E permite que essas pessoas possam agora, além de expressar isso nas redes. Além de expressar, fazer com que essa pessoa tenha uma ressonância do seu discurso maior do que a fila do pão, maior do que a fila do ônibus. Porque ele sempre falou isso no almoço de domingo. Ele sempre falou isso no shopping. Agora ele tem um Facebook, um Twitter. Agora ele tem um Instagram. Então, parem, por favor, e eu peço para vocês que levem isso em ressonância. Parem de dizer que nós nunca fomos racistas assim. Parem de dizer que nós nunca fomos discriminatórios assim. Não, nós sempre fomos isso que está aí. Nós sempre fomos uma sociedade exatamente igual a essa que está aí. A única coisa que mudou é que nós estamos de frente ao nosso objeto de escárnio e nós temos uma rede social como ferramenta. Somente isso. E para piorar tudo, tem algo que mudou na sociedade. Que não tem nada a ver com o objeto de hoje, mas que eu vou ser aqui, vamos dizer, eu vou fugir das regras e vou falar só para fechar isso. Tem algo que não está aqui, mas que isso está mudando na sociedade. Os nossos jovens de 40 e 50 anos não querem sair da casa dos pais. Sair das casas dos pais. O que isso tem a ver com tudo é que nós estamos tendo ainda a proteção paterna e materna para colocar o que a gente pensa na rede social. A partir do momento que eu sou um preconceituoso e eu não tenho que assumir as responsabilidades da minha vida, eu tenho ainda o conforto de ser preconceituoso, tendo para onde correr. E aí o problema é muito maior do que ele poderia parecer ser. É dessa forma que eu procuro, então, trazer para vocês, e eu posso disponibilizar o meu texto do Unablog, trazer para vocês uma ideia, então, de que o refratarianismo aos direitos humanos, quando a questão é étnico-racial, é porque quando o branco olha para o preto e diz que esse preto não merece direitos humanos, nesse discurso desse branco está a teoria do racismo científico, linkada com a construção de Padre Vieira, robustecida pelas leis do período abolicionista, moldada pela construção social da cor, alavancada e alicerçada pelo objeto presente de seu escárnio e arrematada de forma fatal pela rede social. Nós estamos num buraco que, além de tudo, é uma esteira de absurdos. Nós estamos num buraco e que nós temos como defesa um discurso que não se sustenta, porque ele é de vidro sem tempero. Se ele cair, ele quebra. Quer dizer, nós nunca fomos racistas assim. Nós sempre fomos. Só que nós não entendemos por que nós temos medo de admitir. Mas aí eu recomendo a obra de Roberto da Mata, O que é Ser Brasileiro, ou A Casa e a Rua, onde ele vai trazer o preconceito de fato, ter preconceito. Era isso que eu tinha para os amigos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Adriano. Mais uma vez, eu tinha certeza que ia ser excelente e foi surpreendido porque foi melhor do que eu imaginava. Obrigado. Muito bom. Eu vou aproveitar esses últimos minutos que nós temos aqui para abrir o chat. Aqui tem algumas perguntas. O Leandro perguntou se o livro do Nina Rodrigues seria Os Africanos no Brasil? Ou... Sim. Os Africanos no Brasil. É a obra clássica dele. Tá. E ele também ele comentou aqui que o Luciano Góes ele traduziu uma obra do Nina Rodrigues.
Ele perguntou para ti se o o Laurentino Gomes, ele tem um livro que é o Escravidão. Se tu conhece essa obra, recomenda? Desculpa eu rir, mas ele fez de propósito. O Leandro não tem jeito, cara. Ele gosta de tocar gasolina no fogo, né? Vamos lá, não tem problema nenhum. Sempre que me perguntam sobre o Laurentino Gomes, eu me seguro para não rir. Desculpa, gente, por estar rindo. Desculpa mesmo. O culpado é o Leandro por eu estar rindo. Tá? Não, ele aplicou essa em mim também, porque eu achei que era sério. Não, é sério, porque, na verdade, o Laurentino Gomes só publica best-seller, né? Ele só publica best-seller. Está lá na mão dele, lá o livro. Ó. Ele só publica best-seller. O problema do Laurentino Gomes, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Laurentino Gomes, ele serve para motivar alguém que não gosta de história a começar a gostar de história. E esse cara que começar a gostar de história através do Laurentino, logo vai perceber que tem que pular para outro nível. Tá? Então, essa função ele cumpre. Só que aí tem um problema, né? Porque a grande maioria das pessoas que leem o Laurentino e ficam no Laurentino. E aí, quando fica no Laurentino, a gente vai ter algumas meias-verdades, algumas situações que não são desenvolvidas como devem ser desenvolvidas, porque ele não é um historiador, né? Ele é um jornalista. E por que ele vende muito? Porque o jornalista sabe escrever. Isso eu digo para amigos meus historiadores. Vamos admitir, gente. Nós da história, vamos admitir, a gente não sabe escrever. Não adianta. O que a gente escreve na história, a pessoa para na primeira página. Porque nós temos um método e um rigor acadêmico e bota BNT aqui, joga fonte para lá e linka. E às vezes a gente escreve três linhas na página e o resto da página toda é uma nota de rodapé. Então, é aqueles textos chatos. Tu pega um texto do Laurentino Gomes, que é um jornalista escrevendo, e aí a coisa flui, que é uma maravilha, e a pessoa, eu já sei da escravidão, eu li no Laurentino Gomes. E aí algumas coisas pecam. Tá? Mas daí a gente teria que ter uma aula só para falar do Laurentino, que é o que a gente não tem. Mas algumas coisas pegam, sobretudo quando entra na questão de Zumbi dos Palmares, que daí eu mandei meus tweets para ele na rede lá, mas ele não respondeu. Tá? Mas tem um erro muito gritante na parte de Zumbi dos Palmares, que é essa velha história de que Zumbi tinha escravos, e que isso aí na semana do 20 de novembro, com certeza eu vou estar fazendo vídeo no meu canal. Peço para as pessoas aí, me sigam no YouTube, Prof. Viaro, Twitter, Prof. Viaro, Facebook, Prof. Viaro, Instagram, Prof. Viaro, vocês me acham, tá? Por favor. Tens o link desse texto que tu comentaste aí, que tu publicou no blog? Foi tu que falou comigo pelo WhatsApp ou não? Não, foi o Rodrigo. Não? Ah, tá, o Rodrigo. Eu posso mandar para ele pelo WhatsApp o link. Tá. É que eu tô aqui no iPad, eu não estou no computador, eu não consigo. Mas como é que é o nome do blog? Unablog, U-N-A. Tá. Unablog. Então a gente acha isso fácil. Se botar Unablog Adriano Viário, vai aparecer faz um mês, mais ou menos, um mês e um pouco que eu escrevi. Tá, ótimo. E o pessoal aqui também está elogiando bastante, né? A Rauana Camargo, Bruna, Alberto, Franciele, todo mundo elogiando muito a tua fala. E eu também faço as palavras deles as minhas. Tua aula foi excelente, tua exposição foi excelente. E o entusiasmo com que tu fala vende, viu? Tu tem uma didática que... E ao mesmo... Então, acho que a gente tem que te explorar um pouco mais, te chamar mais vezes. Eu vou falar uma coisa para ti, mas eu vou falar porque eu acho engraçado. Eu não vou falar porque eu estou fazendo propaganda minha, não me entenda mal, tá? Não é. Só porque eu acho engraçado. Mas tem um amigo meu da academia eu digo historiador, né? Eu tenho um amigo da academia que ele diz para mim assim, Viaro, tu é irritantemente didático. E eu acho isso muito engraçado, cara. Eu não estou fazendo propaganda própria, não me entenda mal, mas eu acho muito engraçado sempre que ele me fala isso. Mas é isso. Mas acho que tem que ser. A gente tem que. Eu tentava ser quando eu estava em sala de aula e acho que não basta tu ter o conhecimento e tentar passar ele. Tu tem uma função didática. Ser professor é ter didática. Por mais complexo que seja o assunto, tu tem que te fazer entender e tem que fazer a pessoa sentir, mesmo um assunto difícil, complexo, profundo, aquilo tem que fazer despertar um tesão diferente na pessoa para que ela vá atrás e se aprofunde naquela questão. Então, eu acho que tu... Eu queria aproveitar o último minuto. Só para dizer o que ficou podendo ser trabalhado mais, para ter uma ideia aí, se quiser outra oportunidade de coisa.
tem duas partes da minha fala que eu não consegui vencer meu roteiro, então eu corri muito, tá? Que é a parte das leis do período escravagista deve ser trabalhado melhor, deve, e tem muito mais para ser falado, e a questão da construção do imaginário nessa obra do Juremir, tá? Esses dois pontos, eles merecem mais trabalho, então isso aí fica de dica para vocês. Vamos anotar. Então tá. Viu? Deu certo. Até às 17h30. Cumprimos o horário. Muitíssimo Agradeço. obrigado, Adriano. Mais uma vez, muito obrigado. Como eu disse antes... Se tu puder tirar um print e me mandar depois... Já vou te mandar. Temos vários aqui. Vou te mandar. Então, não, eu digo print do pessoal da tela, né? Também. Deixa eu ver aqui. Não, só para registro. Acho que a gente tem aqui, a gente tem sim. Só para registro na rede. Eu queria, mais uma vez, registrar o nosso agradecimento e também falar que queremos sim contar contigo e vamos tomar nota dessas questões que eventualmente tenham faltado ou que podem ser mais profundamente exploradas. Então, muito obrigado. Pode contar com a gente, o IBCCRIM tem muito orgulho de poder contar contigo e queremos que assim continue. Eu agradeço mesmo, e podem contar comigo, vou estar sempre à disposição, sem problema nenhum, tá? Forte abraço. Um abração.